Oi, pessoas maravilhosas, lindos. E galera, Jefferson, que isso, hein, Jefferson? Gabriel, ih, que legal! Já estão na área, Gabrielzinho. Oi, Ju! Olá, tá me ouvindo bem? Sim, que isso, toda bonitona, como sempre, né? Gente, essa mulher é um espetáculo, vocês não têm noção. Vendo ela pessoalmente, eu me sinto humilhada, porque ela é um Ah, para com isso. monumento, sempre Quem sou pleníssima. eu Quem sou eu na fila do pão? Tá bom, Jefferson. A Aline sempre acompanhando aqui as lives. Boa noite, meus queridos da turma de estratégias, pessoal da turma de história, da disciplina de história. Eu amo vocês. Tem umas que eu não estou identificando o nome, porque tá meio que o apelido, pessoal. A Patrícia, eu lembro, Patrícia. Oi, linda. Helena, Rosane, Ítalo. Oi, Ítalo, tudo bom? Gente, olha só, eu já falei para vocês que vocês não têm que ficar preocupados com prova. Vocês têm que se preocupar em absorver tudo que a gente estudou até agora. Olha que show! Fiquem tranquilos com as provas, viu? Vai dar tudo certo. Christian! Christian, meu lindo representante de turma. Quero ver se emagreceu ou se engordou, hein, Christian? Só quero ver se a tua dieta funcionou. Resumo de enfermeiro. Obrigada, querido, por entrar na nossa live aí. A gente já vai começar. Selma, Anne. Oi, Anne, tudo bom? Resumo do enfermeiro. Fala seu nome, para eu saber quem é você. Ana Moretes, Emily. O pessoal tá entrando aí em peso. A Bruna, a minha prima Bruna. Oi, Bruna. Se identifica aí, pessoal, de onde vocês são. Messias Gabriel. Oi, Messias, você é do Rio? Andréia, maravilhosa. Tudo bom, Andréia? Eu vou dar mais dicas de livros daqui a pouco, hein? Justo, tiver algum livro aí que você quiser indicar, pode mostrar aqui também pra gente, tá? Tá. Já, já, Andréia. Olha, gente, temos um colega da Paraíba. Que satisfação. Obrigada, querido. Permaneça conosco. Vai ser bem legal. Vou esperar só mais um minutinho e vamos começar, tá bom? Raquel. Oi, Júnior, da turma de estratégias, né? Seja bem-vindo, querido. Olha, a Thaís fez um Instagram só para ver a gente. Nursing Now. Que isso? Isso mesmo, Aline. Nursing Now. Olha que legal. Colega aqui, a Tal May, da Celso Lisboa. Terceiro período de enfermagem. Maravilhosa, querida. Renato. O Renato, obrigada, querido, por estar aqui com a gente. O Renato também está fazendo umas lives super interessantes, pessoal. Sigam ele. Pessoal da minha turma de fisioterapia. Pessoal, agora a gente vai começar. É um grande prazer ter todos vocês aqui, né, nesse momento especial. Primeiro, eu gostaria de desejar
mandar, né, um grande beijo para todos os técnicos de enfermagem, todos os enfermeiros, principalmente os profissionais que estão na linha de frente. E do fundo do meu coração, nesse momento, eu não podia fazer diferente, né? A gente está nessa semana da enfermagem. Eu queria pedir, né, que onde vocês estiverem agora, né, tirasse um momento para refletir, fechar seus olhos assim, bem rapidamente, para a gente pensar um pouco nessas pessoas que perderam suas vidas, os profissionais da saúde, principalmente os enfermeiros, que perderam suas vidas, né, no fronte de batalha. E eu acho que cabe uma reflexão, né, das questões de representação, das questões de valorização, e saber aonde nós queremos chegar. A gente precisa saber quem nós fomos e aonde nós queremos chegar. Então, por isso é importante a história, né? Mas eu acho que nesse momento cabe a gente parar um minutinho para a gente ligar nossos pensamentos a Deus e realmente refletir acerca dessas pessoas que perderam suas vidas e que possamos, a partir desse momento, né, o Nancinato está acontecendo nesse momento de pandemia, que possamos, a partir desse momento, sabe, modificar a nossa forma de ver a enfermagem, que possamos modificar as nossas práticas, que possamos modificar a nossa forma de pensar, a nossa forma limitada de pensar, que somos limitados e não somos. Nós somos a maior porcentagem na linha de frente. Nós que modificamos a vida das pessoas, e quando eu falo que nós modificamos a vida das pessoas, em todos os aspectos, em todos os níveis de atenção, seja na atenção básica, seja na atenção hospitalar, nós modificamos as vidas das pessoas, sendo cuidando da saúde delas, seja segurando na mão delas no momento que elas vão partir. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e nos motivar, porque a motivação, ela vem de dentro. A motivação, ela vem de dentro de você. A motivação não é eu falando algo que vai te motivar. Então, você precisa acreditar em você. Ok, pessoal? Só esse momento de reflexão, porque eu acho que é importante isso na Semana da Enfermagem, tá? Galera, eu gostaria de apresentar a vocês a Juliana. É um monumento de ser humano, uma pessoa incrível, que eu conheci, assim, de repente, numa palestra na Fiocruz. É uma pessoa que eu passei a admirar como pessoa, como profissional, com uma postura impecável. E eu gostaria de apresentar a vocês ela como publicitária, tá? A Ju, ela é publicitária, ela trabalha com publicidade já há muito tempo, mas ela também é pesquisadora da enfermagem. Ela é pesquisadora da história da enfermagem. E, sem dúvida, ela tem muito a contribuir. A Ju fez um mestrado na história da enfermagem e agora ela está inserida no programa de pós-graduação, fazendo seu doutorado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, tendo como orientador o doutor Fernando Porto, enfermeiro maravilhoso. E, Ju, fica à vontade, pode fazer as honras. Boa noite, né? Já passou das 6 horas, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a Luana pelo convite. Fiquei muito feliz em poder partilhar o pouco conhecimento que eu sei. Eu digo, até a gente conversou mais cedo, e eu tive a grata satisfação de sempre ser muito bem acolhida pela enfermagem, mesmo não sendo da área da saúde. E toda vez que eu já dei algumas palestras, e eu sempre começo as minhas palestras me apresentando e principalmente dizendo porque eu, que não sou da área da saúde, pesquiso a área da saúde, né? Eu sou publicitária de formação, mas sou filha de enfermeira. A minha mãe é enfermeira, a minha mãe foi professora, agora é professora, já está aposentada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas atualmente ela está como diretora adjunta da Faculdade Bezerra de Araújo, em Campo Grande. Minha mãe, quando a minha mãe se formou, eu tinha 4 anos, então eu cresci imersa na área da saúde, né? Minha mãe é professora de História da Enfermagem.
e foi uma das membros fundadoras do NUFEBRAS, que é o Núcleo de Pesquisa de História da Enfermagem Brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo da primeira diretoria do núcleo. A minha mãe fez parte da primeira diretoria do núcleo. Então, assim, eu falo esse pequeno histórico até para poder justificar como é que eu caí de paraquedas na enfermagem, né? Então, eu cresci imersa a essa bibliografia vasta que sempre teve dentro da minha casa sobre livros de história. Além disso, sempre acompanhei a minha mãe. Minha mãe participou de muitas bancas de mestrado e doutorado, e eu sempre que podia, eu acompanhava ela. E isso me fez gostar do assunto, né? Querer saber mais do assunto. Eu sempre gostei de história, eu gosto mais de história do Brasil, né? A história do nosso país, eu sempre me interessei mais por essa parte da história. E aí, quando eu comecei a ler esses trabalhos, essas teses, essas dissertações de mestrado e de doutorado da área da enfermagem, eu comecei a fazer vários questionamentos como é que aquilo ali tinha acontecido. Então, quando eu me formei em 2005, eu sou formada pela Universidade Gama Filho, eu fiz comunicação social na Universidade Gama Filho, me graduei em 2005, final de 2005, com habilitação em publicidade e propaganda. Quando chegou a época do TCC, eu falei, eu quero falar sobre as propagandas da escola de enfermagem na Nery, eu quero analisar as propagandas, porque até então eu só tinha visto trabalhos falando sobre a Fundação Rockefeller, que vocês, alunos, já devem ter ouvido falar, a Luana já deve ter falado para vocês da Fundação Rockefeller, da missão de cooperação técnica para o desenvolvimento da enfermagem no Brasil, liderado por Ethel Parsons, mas eu comecei a ver que haviam anúncios para a captação dessas alunas. Então, quando eu terminei a graduação, eu falei, não, eu quero pesquisar sobre isso. E assim eu fiz na graduação. Eu pesquisei, eu analisei algumas das peças publicitárias que foram utilizadas como divulgação para a Escola de Enfermagem da Nery na captação das alunas. Quando eu fui para o mestrado, eu quis me aprofundar nessa pesquisa, e eu fiz mestrado na Universidade, no Unigran Rio, terminei no final do ano passado. Fui a primeira da minha turma que defendia a minha dissertação, porque eu já estava aprovada para o doutorado na Unirio. Eu passei no processo seletivo do doutorado e conversei com o meu orientador e disse para ele que eu precisava antecipar a minha defesa, porque eu precisava apresentar o diploma na matrícula do doutorado. E o que eu pesquisei no mestrado? Eu quis pesquisar no mestrado quem foram as pessoas que desenvolveram essas peças publicitárias, porque eu descobri lá na minha graduação, nas minhas fontes de pesquisa, que havia um departamento de comunicação dentro do DNSP. Eu falei, opa, tá na minha área. Pô, departamento de comunicação? Quem era? Quem eram essas pessoas? Então, o mestrado, a Luana, inclusive, me deu a grata satisfação de comparecer à minha defesa do mestrado. Te agradeço, muito obrigada. Fiquei feliz em te ver lá. E até a gente conversou, porque é um assunto que eu apresentei numa aula inaugural no Piauí, e no final da aula muitos professores vieram me procurar e falaram assim, nossa, eu nunca tinha visto a enfermagem dessa maneira, como um canal de comunicação, né? Qual a estratégia de comunicação utilizada. E até a proposta que eu e Luana nós conversamos de fazer no dia 26 uma parte 2 disso daí, porque o assunto é tão vasto que a gente conversaria exclusivamente sobre a escola na Nery e como é que foi essa comunicação, essa estratégia de captação das alunas no dia 26, numa segunda live, se assim todo mundo quiser ouvir também, porque a gente precisa que vocês queiram ouvir também. Mas eu vou adiantar que é um assunto bem interessante, as pessoas que são da área da enfermagem sempre me falam que não tinham nunca pensado nesse segmento como uma grande estratégia de comunicação. E aí eu fiz o mestrado e agora eu estou no doutorado, mudando apenas de década, né? Eu estou vindo para a década de 80, até então eu estava na década de 1920, e a minha proposta do doutorado é exatamente pesquisar a década de 80 e a reabertura do Hospital São Francisco de Assis, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então é isso que eu venho trabalhando no doutorado. Sempre a história da saúde ou história
da profissão. Basicamente, no caso agora do meu doutorado, é a história da instituição, né? Eu vou analisar a instituição. E aí eu vou analisar a enfermagem, a convocação dos médicos, toda essa questão política, e eu digo política, não é política partidária, mas uma questão política em que a gente é envolto em qualquer local que a gente trabalha, e quais foram as forças que tiveram ação para a reabertura do hospital. Mas aí a proposta de hoje, voltando, eu já me apresentei, então esse é o meu breve histórico, por que eu caí de paraquedas na enfermagem. Então, desde sempre, eu estudo, mesmo com um viés de comunicação, mas eu sempre tento analisar a história da saúde, em alguns momentos especificamente da enfermagem, mas no modo geral da história da saúde. Quer falar alguma coisa, Luana? Pessoal, a Ju, ela tá falando basicamente a biografia dela até o momento, né? Rapidamente. E agora ela vai começar a falar um pouquinho sobre essa questão da reforma sanitária. E ela vai falar das propagandas publicitárias que ocorreram em 1920, mais ou menos, né, Ju? Isso. Ela vai falar como que foi esse período, como é que foi a reforma sanitária. Olha, vocês aí da turma de estratégias, prestem atenção nesse momento, é crucial. Ela vai falar um pouquinho como que era o Rio de Janeiro nesse período e qual foi o impacto das propagandas, né, nessa época específica, né, Ju? Isso. E vocês vão entender na minha fala o gancho que eu estou dizendo para a parte 2 da live, que seria no dia 26, que a gente vai falar especificamente da escola, porque tudo se interliga na história, né? Então, assim, na década de 20... E aí, o importante, eu quero, assim, já de antemão deixar claro aqui que a gente vai fazer uma análise da década de 20 com os dias atuais, porque a gente está passando novamente por um novo processo de pandemia, onde muitos dos recursos utilizados na década de 20, eles vêm sendo reutilizados agora, inclusive algumas práticas de higiene também. E aí a gente vai fazer esse contraponto aí com os dias atuais e vamos fazer uma análise aqui. Eu queria também ouvir vocês. Eu não vou me alongar muito, porque eu quero que vocês também falem, quero que vocês façam perguntas. Eu vou responder o que tiver dentro da minha alçada para responder, porque como é uma área muito técnica, eu vou dizer para vocês o que eu li, o que eu pesquisei e aonde eu me aprofundei. Então, assim, a gente pega a década de 1920, um pouco antes de 1920, a capital federal, que era o Rio de Janeiro naquela época, ela já vinha passando por vários problemas sanitários e, consequentemente, vinha afetando a parte econômica da capital, porque os navios eles atracavam no porto e os integrantes do navio, os tripulantes do navio, eles não queriam descer do navio porque sabiam que aqui era uma capital, era uma cidade muito suja, com muitas doenças. A nossa fama já vinha já de muito tempo. Então, quando o Miguel Pereira ele fala, em 1916, o Brasil é um vasto... Eu fiz alguns apontamentos, eu vou baixar às vezes um pouco a cabeça, porque eu estou lendo meus apontamentos aqui para não me perder no meu roteiro. Quando o Miguel Pereira fala em 1916, o Brasil é um vasto hospital, ele tinha toda a razão nessa fala dele. Porque nós vivíamos, a capital vivia imersa a várias doenças. Então, quando chega na década de 20, eles veem uma grande necessidade de uma reestruturação de vários aspectos da cidade. Então, a gente vai ter uma reestrutura, uma reconstrução do porto, que foi realizado por Lauro Miller, que era engenheiro. Nós vamos ter uma reforma da cidade, que foi uma iniciativa de Pereira Passos, que era o prefeito da cidade na época e também era engenheiro, e houve uma necessidade da reestruturação uma reforma sanitária proposta por Oswaldo Cruz e pelo seu discípulo Carlos Chagas. Como é que foi feito isso? Aí a gente começa a entrar no contexto da parte 2 da live. Quem é que era o grande parceiro deles nessa época? A Fundação Rockefeller, que era uma fundação criada em 1913, lá nos Estados Unidos, pela Oil Company, que era do John Rockefeller. E qual era o propósito inicial da Fundação Rockefeller?
era implementar medidas sanitárias no continente americano. Olha que sacada. Então, o que eles pensaram? Bom, vamos nos aliar à Fundação Rockefeller e pegar o que eles fazem lá e trazer para cá. Isso, numa questão de publicidade, houve muitos que criticaram, porque eles diziam que, basicamente, os médicos pegavam o que era implementado nos Estados Unidos e traziam para o Brasil sem adaptar a nossa realidade aqui na capital federal. Então, assim, não foi uma coisa aceita por 100% da comunidade científica. Havia uma resistência com isso. E aí, o que foi a campanha sanitária? Como em 1920, grande parte da nossa população era analfabeta, eles tinham que ter recursos para chegar até essa população. Como é que nós vamos levar o conhecimento científico e as boas práticas de higiene para essa população que é analfabeta? E aí é que entra no meu campo da comunicação social. Como é que eles desenvolveram essas campanhas? Por cartazes, por folhetos, por boletins sanitários, por palestras, até ônibus que passavam filmes educacionais, eles tiveram. Tem ofícios de Carlos Chagas solicitando mais dinheiro para a bateria dos ônibus, para os ônibus poderem passar os filmes, que eram filmes educativos, né, para a população que era analfabeta. Então, assim, foi uma estratégia que foi muito discutida na comunidade científica. Como é que eles iam alcançar essas pessoas? O que os médicos faziam? E aí já eu vou fazer um contraponto com o que a gente tem hoje em dia. Eles estudavam a melhor maneira de divulgação, que a gente na comunicação chama de estratégia de comunicação, né? Eles estudaram uma estratégia de divulgação e colocaram isso dentro das fábricas, que era onde estavam a maior parte da população, que era operária, e a população que moravam nos cortiços e que tinham poucas práticas de higiene. Os esgotos eram jogados a céu aberto, eles criavam animais, galinha, porco, tudo dentro de casa. As pessoas tinham o hábito de escarrar no chão, então isso aí proliferava a tuberculose e outras doenças. As pessoas, eu separei, eu vou tentar mostrar, porque a câmera tá de frente, então na verdade vai espelhar a imagem. Mas tem uma campanha, eu vou tentar mostrar aqui, que é sobre o combate às moscas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Estão conseguindo ver? É uma caveira carregando uma foice, né? Uma coisa. E essa nuvem que está em cima dela são moscas. Que foi uma publicidade que foi colocada pela UDNSP para as pessoas combaterem as moscas dentro de casa, porque as moscas transmitiam também as enfermidades, né? Tinham também as coisas que as moscas transmitiam. Então, assim, foi uma estratégia muito pensada por eles. E aí eu fiquei pensando assim comigo, né? Caramba, mas quem eram essas pessoas que idealizavam isso? E aí a gente chega na figura do Dr. Henrique Altran, que era médico e aí eu não sei dizer para vocês, porque tem muito pouca coisa do Henrique Altran, as coisas estão muito espalhadas do Henrique Altran, mas algumas biografias do Henrique Altran dizem que ele era também jornalista. Ele era baiano e ele veio da Bahia junto com alguns médicos a convite de Carlos Chagas para chefiar o departamento de comunicação do DNSP, que a princípio chamava-se Serviço de... deixa eu pegar uma colinha aqui. Serviço de Propaganda e Educação Sanitária. Então, foi criado esse serviço de educação sanitária em 1923, aí juntinho com a criação da Escola de Enfermagem Ana Nery, e aí a gente vai falar disso aí na segunda parte, porque esse mesmo departamento foi o grande responsável pela captação das alunas que tinham que ter um perfil específico para estudar nessa escola. Então, o Henrique Altran, ele vem e ele, junto com os outros médicos, eles começam a criar os boletins sanitários e as palestras que eles davam nas fábricas. A primeira palestra foi na Light, para
educação sanitária, mostrar para as pessoas que as boas práticas de higiene faziam evitar as doenças. Exatamente. Então, tem alguma pergunta? Não, me corta aí, não. Luana, se tiver, hein? Pode deixar. Então, hoje, se você quiser falar, que a gente conversou mais cedo, que antes o pessoal não tinha informação ou não sabia ler. E agora? Isso. Aí agora eu vou fazer... Pois é, agora eu vou fazer o contraponto com os dias atuais, que essa é a proposta da live de hoje. A gente analisando os dois cenários, de 1920 e de 2020, né? Na década de 20, porque foi durante a década de 20, e agora de 2020, você vê que quando a preocupação dos cientistas em 1920 era levar a educação, as boas práticas de higiene para a população. Na sua maioria era analfabeta, não sabia ler, escrever. A população, em sua grande maioria, era analfabeta. Então, eles utilizavam recursos para que chegasse a toda a população. E, como eu falei, isso foi muito criticado por alguns. Tem uma fala que saiu no jornal em 1924, que eu quero falar aqui, no jornal Amanhã, de 7 de abril de 1924, não, desculpa, de 1926, uma crítica a esses cartazes que o Departamento Nacional de Saúde Pública colocava na cidade para que as pessoas que não tinham, eram analfabetos, pudessem entender o que elas deveriam fazer de higiene dentro de casa. E aí eles colocam na matéria do jornal a seguinte frase: Rio era a cidade dos cartazes, brancos, azuis, encarnados, grandes e pequenos. Então, assim, você dá a entender que a cidade estava coberta de cartazes, porque era a maneira que eles encontraram de levar para a população a informação correta. A gente analisando hoje em dia, a gente tem informação demais. A preocupação hoje em dia dos cientistas, dos médicos, e aí eu digo todos os profissionais de saúde, é a gente driblar e desmentir aquilo que não é verdade, né? Porque hoje em dia a quantidade de fake news que tem aparecido na internet, eu até comentei com a Luana isso mais cedo, a minha preocupação como profissional de comunicação, e eu acredito que seja a mesma preocupação de vocês que são da área da saúde, é que daqui a pouco vão dizer que se beber água sanitária cura o coronavírus e as pessoas vão passar a beber água sanitária. Entendeu? Então, assim, essa é a grande preocupação. Hoje em dia, a dificuldade não é que a informação chegue à população. A dificuldade dos dias atuais é falar para a população que nem tudo que eles leem, porque hoje a população tem ainda um percentual de analfabetos, mas nós não temos mais o mesmo percentual de analfabetos que nós tínhamos em 1920. Isso. E o acesso à informação faz com que não haja um filtro nisso. Exatamente. Então, assim, nós recebemos áudios de pessoas se dizendo médico do hospital tal, dizendo que o remédio tal faz efeito. E aí você vai procurar aquele remédio na farmácia, aquele remédio acabou. Porque um áudio de um médico que eu não sei quem disse que aquele remédio mata o coronavírus em 48 horas e as pessoas vão lá e compram 10 caixas sem ao menos estarem doentes. Eu acho que é importante, Ju, a gente fazer um link dessa questão da mídia, da publicidade com a nossa saúde mental. Porque, assim, existem coisas que são fatos. São fatos. Infelizmente, os profissionais de saúde estão morrendo. Isso é muito, muito triste, a gente está sofrendo absurdos com isso. Mas você fica todas as vezes que você senta no sofá ou em qualquer local e você liga a televisão e aí você vê 1000 vezes. Hoje morreram mais 50. A probabilidade de amanhã é morrer mais 100 mil. Aí depois mais 30. Ah, mas uma grávida morreu. Então, assim, gente, vamos focar em talvez coisas melhores, informações melhores. Cuide da sua saúde mental, porque as pessoas, elas estão adoecendo mentalmente por conta disso. De não saber filtrar as informações que chegam. Busquem fontes fidedignas, fontes do Ministério da Saúde, fontes da Fiocruz, busque
programas de saúde que vão trazer algum tipo de distração construtiva para você, porque isso não está sendo legal, pessoal. Não está sendo legal. O simples fato de você olhar uma repórter com a máscara, acho que ontem não estava com máscara, agora já está. Só de você ligar a televisão e você ver ela com a máscara, assim que ela colocou, que eles colocaram, aquilo já te assusta. Você pensa, caramba, tá piorando a situação. O que eu faço na minha vida? Começa a se desesperar. Então, assim, antigamente, o que a gente está falando, lá na década de 20, né, onde começou esse movimento, as pessoas não tinham informação nenhuma. As pessoas queriam informação, mas elas, na maioria das vezes, não sabiam ler. Hoje as pessoas sabem ler, mas somos analfabetos funcionais, porque só pensamos em entender aquilo que nos convém. Ou parece que você gosta de ficar se martirizando. Eu gosto de ver quantas pessoas estão morrendo, porque é legal, eu acho interessante. Então, assim, pessoal, vamos acordar, vamos pensar que estamos num momento difícil, mas se você, por exemplo, você é profissional de saúde, é acadêmico, está estudando, foca lá, vai lá no Ministério da Saúde, vê uma coisa interessante e divulga isso para a gente meio que cancelar as fake news. Tem dúvida sobre alguma coisa? Pergunte a um profissional qualificado de saúde pública, porque nesse momento os profissionais que são qualificados para falar sobre isso, são profissionais da saúde pública, são os profissionais saúde da saúde pública básica. Eles sabem dar orientações para vocês. E aí, quando a gente fala de paciente grave, a gente fala daqueles médicos e enfermeiros que são especialistas na área, né? A Luíse está colocando aqui, ó, algumas pessoas não pensam nos resultados e as notícias só acabam desesperando mesmo. A colega de uma tia infartou de desespero pelas notícias. Não dá para assistir toda hora isso. Concordo plenamente com você, Luíse. Eu sou profissional de comunicação e eu vou falar muito abertamente aqui com vocês. Muito me envergonha algumas notícias que não têm o menor senso assim, de filtro, de levar isso à população. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que a população deve ser enganada sobre a quantidade de mortes, não é essa a questão. Eu acho que, como a Luana falou brilhantemente, a gente precisa cuidar da saúde mental, porque as pessoas estão com problemas financeiros e estão desesperadas. Eu vou contar até uma particularidade minha. Eu sou uma pessoa esclarecida, eu sou uma pessoa que eu estudo, que eu leio, e a primeira vez que eu precisei ir a um banco, porque eu não estava conseguindo fazer uma operação pelo aplicativo, eu precisei ir até o caixa eletrônico. Eu moro muito próximo a um shopping aqui no Rio de Janeiro, e uma agência do meu banco é dentro do shopping. Eu botei a minha máscara, levei meu álcool gel, legalzinho. Quando eu entrei no shopping, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter uma taquicardia, e eu sou uma pessoa esclarecida, porque eu estava num ambiente fechado, na verdade, arejado, mas fechado, confinada, com outras pessoas que também usavam máscaras, e eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter suor nas mãos. Eu sabia que eu tinha ciência que aquilo era uma crise de ansiedade. Graças a Deus, até agradeço, o meu orientador me ligou naquela hora, e aí eu me distraí, ele me aliviou, ele desviou, ele sem saber, depois eu até falei com ele, falei, muito obrigada por você ter me ligado, porque eu estava na fila do banco, e as pessoas, mesmo mantendo aquela distância de 1,5 metro, mas estavam próximas a mim, e eu tive uma crise de ansiedade. Agora, você imagina as pessoas que não têm essa noção. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o psicológico, ele é muito afetado. Vira e mexe, a gente vê, semana passada tinha um rapaz em cima já teve uma moça, os casos que foram divulgados, né? Uma moça em cima do viaduto, acho que foi na Taquara, querendo se jogar porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Um outro rapaz, acho que foi semana passada, estava no viaduto do Sambódromo, não sei o motivo, mas os bombeiros conseguiram resgatar ele. As pessoas ficam muito debilitadas psicologicamente. Exatamente. E isso, hoje em dia, como eu falei, é o contraponto de 1920, que era uma coisa... Em 1920, eles tinham muita dificuldade de levar a informação, e hoje em dia a dificuldade é exatamente isso, dizer, olha, não faz isso, porque isso não funciona.
O Alexandre, que até é um colega meu também lá do grupo de pesquisa, ele botou assim, aqui na Praça Seca não tem ivermectina em nenhuma farmácia, porque dizem que mata o coronavírus. Hoje vivemos o analfabetismo da informação. E é verdade. Alexandre, você está coberto de razão. É o analfabetismo da informação. Hoje nós vivemos o analfabetismo pelo excesso de informação. Exatamente. É tanta informação que você, no final do dia, você não sabe se você pode sair de casa, se você tem que ficar em casa, se você usa máscara, se você não usa máscara. Exatamente. Hoje em dia está uma loucura. Eu acho que, infelizmente, nós perdemos muito a questão do senso de quem nós somos e da capacidade que nós temos de modificar uma situação, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas no SUS existe a participação popular, é um dos princípios do SUS. Então, em vez de você ficar tão preocupado vendo quantas pessoas estão morrendo, só assistindo desgraças, pensa, caramba, como que eu posso auxiliar, como que eu posso fazer uma reflexão crítica sobre políticas públicas de saúde que vão ajudar essas pessoas que estão passando tanta dificuldade financeira. O que eu posso fazer? De que maneira... professora, não sou ninguém, sou uma aluna. Não, você pode fazer uma divulgação, você pode auxiliar de alguma forma alguém que está passando alguma necessidade, doar algum alimento. Você já está sendo produtivo, entendeu? Porque quando você se prende a coisas negativas, você se torna improdutivo. Você não consegue evoluir, você não consegue ir para frente. E isso é meio que te faz muito mal, sabe? Não só pessoalmente, mas também toda a sua vida, todo o seu aspecto, na vida inteira fica tudo ruim, porque você fica focado nas coisas ruins, tá? E a professora Raquel aqui está falando, excelente enfoque às fake news. Estamos vivendo em dupla epidemia, Covid e fake news, é verdade. Nunca foi tão relevante a importância da educação em saúde. Professora, nós somos os protagonistas nesse momento, os enfermeiros trabalham com promoção, com prevenção, educação em saúde, precisamos estar orientando acadêmicos de enfermagem, enfermeiros, orientando a população, principalmente o pessoal de saúde pública, orientando a população sobre o que é certo e o que é realmente fake news. Exato. A Andréia também colocou um pouquinho acima aí, ó, que ela não vê mais TV aberta. Eu também não, Andréia. Eu agora, eu dificilmente eu vejo TV aberta. Eu prefiro ler as coisas na internet. Porque aí, na internet, eu filtro, eu tenho um filtro maior, porque eu acho que eu, que sou da área da comunicação, posso dizer assim, abertamente para vocês que tudo que a gente vê de imagem nos impacta muito mais do que se a gente ler. Então, se você ler uma notícia, vou dar um exemplo. Se você ler uma notícia que não há mais vagas no hospital, você leu a notícia no jornal ou na internet, não há mais vagas no hospital XYZ, você tem uma percepção daquela leitura. Se a mídia visual, né, as emissoras de TV, colocam as pessoas sendo atendidas no chão, né, as pessoas sentadas com um respirador ou com um soro, o seu organismo, o seu psicológico, ele recebe aquela informação de uma maneira diferente e te afeta muito mais que se você estivesse lendo. Exatamente. Entendeu? Então, eu concordo com a Andréia plenamente e eu tenho seguido isso já há mais de um mês, tá, Andréia? Há quase 2 meses isso. Eu passei a não ver mais TV aberta, exatamente porque não estou querendo julgar a emissora A, B e C, não, porque eu acho que cada uma está seguindo por uma vertente, mas todas elas explorando isso. Na sua maneira o que está acontecendo com a população. Exatamente. E é aquela história que você, no final do dia, você não sabe se você pode sair de casa, se você não pode sair de casa, se você tem que sair de luva, sem luva. E uma fala muito interessante do meu orientador, uma outra vez que a gente estava numa reunião, ele falou assim, muitas práticas que nós estamos adotando hoje, como a máscara, a luva, vão ser incorporadas ao nosso dia a dia. Isso vai ser incorporado. A gente nunca mais, nós nunca mais seremos os mesmos que fomos antes da pandemia. Todos nós vamos mudar a nossa maneira de ver. Exatamente. A Gisele está falando assim, é tanta informação que você escolhe a que quer acreditar e vai. Só isso para explicar tantas pessoas na rua falando tanta besteira, é verdade. Aí a Luciana tá falando assim,
nesse momento de pandemia, existe um crivo que ouve, do ver e do ler. Ou seja, qual o conteúdo da peça publicitária? Qual a mensagem? Exato. Essa é minha mãe. A minha mãe Essa entende. mãe! É minha mãe. Gente, Essa... pessoal, temos vários professores aqui. A Maiara, a Ellen, a professora, a doutora Luísa Helena, certo? Tô falando certo? Lúcia Helena, Se eu Lúcia. deixei de falar alguém, a professora doutora Bruna Barreiro, da UERJ, a bombeira Gisele, minha colega, Liliane é uma enfermeira maravilhosa, pessoal, ela tá no Canadá, na linha de frente. Aliás, eu já me antecipo aqui, parabéns a todos os enfermeiros pelo dia de ontem. Vocês são fundamentais, como uma frase que eu li ontem, que a enfermagem é a base da saúde. E é mesmo. Obrigada, e é mesmo. Parabéns a todos vocês Ju. aí. Eu tenho muito orgulho de pesquisar a área da saúde, muito orgulho de ter o privilégio de pesquisar a área da enfermagem, de ser filha de enfermeiro. Eu vejo, desde criança, a luta diária que vocês, profissionais da saúde, têm em prol da vida, né? Do outro que vocês nem conhecem. Do outro que a gente nem conhece. O Alexandre está falando assim, existe uma frase em inglês que diz no news é bad news. É verdade, é aquilo, é fofoca. Se você tem uma fofoquinha para fazer de alguém, todo mundo vai querer saber. Mas se você chega e fala, caramba, fulano passou num concurso público, fulano conseguiu uma promoção no emprego, não interessa. Agora, a desgraça todo mundo quer ver. É triste, né, pessoal? Vamos acordar para isso, né? Exatamente, a gente precisa ter um filtro maior. Exatamente. Tem muitas mensagens aqui. É só colocar o nome, pessoal, e a turma de vocês, tá bom? O que eu falei, o que eu estava falando é exatamente isso. Se a gente for analisar o propósito de 1920, imagina se nós... Vamos analisar assim. Se a gente for pensar, imagina se hoje em dia, com todos esses recursos que a gente tem de informação, a nossa população tivesse o mesmo percentual de analfabetismo que tinha em 1920. Olha que catástrofe. Se nós, com conhecimento, com mais estudo, hoje em dia a população está mais informada, nós tivemos ao longo das décadas mais acesso à educação. Em 1920, as mulheres não progrediam na educação como hoje nós progredimos, graças a Deus. E nós, em muitas áreas, somos mais fortes e mais resilientes, até mesmo que os homens, não desmerecendo os homens, mas nós temos assim, mais aprofundamento em muitas áreas, nós temos grandes pesquisadoras. Imagina se nós tivéssemos o percentual que nós tínhamos em 1920, com essa enxurrada de fake news, de informações que, na verdade, são desinformações, que só causam mais desespero. Imagina a catástrofe que seria de pessoas fazendo coisas, como eu dei o exemplo aqui da água sanitária, bebendo água sanitária porque ouvi um áudio no WhatsApp de uma voz que se dizia médico, sei lá, ou do Cardoso Fontes, ou do Getúlio Vargas, ou de qualquer hospital, dizendo que, olha, eu sou médico há 30 anos e eu estou dizendo que se você beber água sanitária, você vai curar do coronavírus. Olha as catástrofes que nós teríamos por pessoas que acreditariam um absurdo desse, sem ao menos consultar uma pessoa que cientificamente estudou para dizer se aquilo dali é eficaz ou não. Exato. Então, assim, como eu falei, hoje em dia o nosso nossa grande preocupação, eu digo nossa, porque é nossa da comunicação social e de vocês que são da área da saúde, é passar para as pessoas aquilo que realmente é uma informação que vai ajudar a população a superar, porque isso vai passar. Isso vai passar. Vamos passar os trancos e barrancos como já estamos passando há 60 dias. Amanhã fazem 60 dias que nós estamos confinados em casa. Exatamente. Começou dia 14 de março. Foi o último dia que nós saímos à rua. Quando tinha 40 dias, eu estava num grupo de amigas, a gente estava conversando no Zap, aí eu falei assim, pessoal,
Daqui a pouco vai fazer 60 dias. Não, tem 40, falta 20 dias ainda. Agora já estamos 60 dias. Então, Amanhã fazem pessoal, 60 dias. É importante, né? São medidas importantes, né? Pessoal, a Viviane aqui, doutora, ela é bióloga, tá, pessoal? A Viviane, minha amiga querida, amo de paixão, Vivi, obrigada por estar aqui. A Quelita, gente, a Quelita se formou comigo. Eu amo essa pessoa, tem uma filhinha linda. Quelita, tua filha é tua cara, não tem jeito. Tua cara. Obrigada pela participação, viu? A gente precisa se unir, a enfermagem precisa se unir, precisa se contribuir, né? Contribuir uma com a outra. A professora Lúcia arrasando aqui, mandando várias mensagens na saúde pública. Eu me sinto até sem graça, professora Lúcia aqui falando, professora, poxa, só porque sua filha que está palestrando, né, professora? Quero ver se fosse uma live só minha, se a senhora ia estar aqui. Na saúde pública, a publicidade é uma grande aliada. Isso aí, é isso que a gente está falando. Mas precisa se analisar como e que, gente, ela bota o que até com acento, né? É a cultura do indivíduo. Deve ser publicado. Qual a mensagem que você, enfermeiro, deseja passar? Isso aí. E essa é uma coisa importante, porque até pegando aí o gancho do que ela falou, se a gente for analisar, voltando lá na década de 20, né, e a gente analisar as estratégias de comunicação que o Departamento Nacional de Saúde Pública utilizou para levar essa informação para a população, e aí eu vou fazer já um pequeno gancho para a parte 2, você começa a perceber que até a enfermagem precisou ser reestruturada para acompanhar essa reforma sanitária na capital federal. Exatamente, até então, falou tudo. Que aí como a enfermagem foi importante. E aí eu vou dar assim, uma pequena pincelada no que aconteceu. Até a reforma sanitária, a formação do enfermeiro, ele era para cuidados de guerra e para saúde mental. E aí, com as pandemias na capital federal, qual foi a necessidade que se apresentou para essa população? Nós precisávamos de enfermeiras qualificadas que pudessem adentrar a casa das pessoas e levar a informação. Olha a comunicação aí. Olha aí, a educação e a informação em saúde. Esse adentrar a casa e levar a informação até o receptor da informação também é uma estratégia de comunicação. Então, para que se chegasse a esse resultado, olha, nós precisamos reformular a enfermagem e essas enfermeiras precisam adentrar a casa das pessoas e levar as boas práticas de higiene até eles, isso foi feito um estudo. Eles sentaram, os médicos, o Henrique Altran, que tinha formação jornalística também, além de ser médico, os outros médicos que vieram da Bahia, que na Bahia já se fazia essas campanhas sanitárias, por isso que Carlos Chagas convidou eles para virem para o Rio de Janeiro e trazerem essas práticas que eles desenvolviam na Bahia para cá, para o Rio de Janeiro. Então, por que a enfermeira? Porque você analisa o cenário. Os homens saíam para trabalhar nas fábricas. Vale. Vou falar uma coisa muito rápida. O professor Fernando Porto falou uma coisa no curso que eu fiz com ele, que ele falou exatamente isso. Por que eram mulheres as enfermeiras? Porque nós, mulheres enfermeiras, somos as mais lindas. Não tem jeito. Desculpa, Ju, mas é verdade. Mas olha só, se você for analisar, preste atenção. Os homens saíam... Você analisa o cenário. Isso não está escrito em nenhum lugar. Ou se está, eu nunca li, mas foi uma coisa que eu analisei. Os homens saíam para trabalhar. Eles trabalhavam nas fábricas, na indústria, no comércio e tal. Quem é que ficava em casa? As mulheres e as crianças. Como é que eu vou colocar um médico homem para que esta mulher sozinha dentro de casa receba esse homem para ele levar o conhecimento? Não, eu preciso colocar quem? Mulheres, porque a mulher ela vai abrir... Exato! Na década de 20. Exato! Hoje em dia a gente não abre a porta para um homem se a gente estiver sozinha dentro de casa. Isso. Imagina isso na 1920. Que assim, olha, fulana recebeu um homem dentro da casa dela, o marido dela não estava trabalhando. Então isso tudo foi uma estratégia pensada para que essas mulheres, elas fossem, essas enfermeiras,
belas. E aí você vai olhar, se você olhar as fotos das enfermeiras de saúde pública formadas pela Fundação Rockefeller, elas tinham cara de ricas. Elas eram engomadíssimas, lindas, os uniformes impecáveis, lindas, posturas educadas. E aí, o que eu estou falando é uma pincelada para a nossa parte 2, por isso que a reformulação e a reconfiguração da enfermagem, ela começou a recrutar moças de boa família, moças que tinham um conhecimento educacional mais avançado. Aí, então, assim, eram... História, preste atenção. Olha aí, já uma préviazinha da nossa parte 2. Quem eram essas mulheres? Então, elas eram... Como é que a propaganda chegou até essas mulheres? Esse foi o primeiro obstáculo. Vamos fazer uma propaganda de captação dessas mulheres. Como? Aonde nós vamos colocar essa propaganda? Qual é o público que a gente quer alcançar? Segundo obstáculo, as mulheres elas não tinham o hábito de estudar além do ginasial. Como é que você vai convocar essa mulher que ela tinha um tutor, que o pai era o tutor, quando ela casava o tutor passava a ser o marido, quando o marido morria e ela tinha filhos, o filho passava a ser o tutor dela na velhice. A mulher sempre teve um tutor. Como é que você convencia esse tutor que essa mulher poderia estudar nessa escola? Olha só como é que a nossa cabeça, em volta da publicidade, em volta das estratégias de comunicação, como é que a comunicação foi importante para a captação dessas mulheres. E por que tinham que ser mulheres? Na verdade, até a reforma sanitária, até a reconfiguração da enfermagem, as turmas eram mistas. Essas que eu estou falando para você, que eram para cuidados de guerra e saúde mental. Quando há uma reformulação... Da Unirio e da Cruz Vermelha. Escola da Cruz Vermelha. Foi quando o pessoal de história aí... Quando que foi a escola da Cruz Vermelha? 1900 e quanto? 1916, pessoal. Depois, mas antes dela teve a da Unirio, que foi quando? 1890, pessoal. Isso aí. Pode falar, Gil. E aí, até então eram turmas mistas, né? Com uma formação mais simplificada Ju, professora Graciele Orochi aqui, olha, prestigiando a live, arrasando. Professora, saudade, fiquei até emocionada agora, me deu vontade de chorar, professora, tô falando sério. Gente, a Graça foi minha professora na escola de enfermagem Ana Nery. Como essa mulher me ensinou. Te amo, professora. Obrigada, tô emocionada. Graças a ela e ao professor Alexandre, do GPSED, é que eu fui tentar o processo seletivo da Unirio, porque quando eu apresentei o meu projeto do doutorado no GPSED, ao qual eu faço parte, que é o grupo de pesquisa em emergências e desastres da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Enfermagem Ana Nery, quando eu apresentei o meu projeto, a Graciele falou, olha, seu projeto é de história. Vai para a Unirio, que na Unirio o diploma ele é multiprofissional, né? Eles não é de enfermagem, porque eu, como publicitária, como é que eu ia ter um diploma de doutorado em enfermagem? Para mim, não ia servir de muita coisa. As pessoas da minha área não iam entender muito. E na Unirio, o diploma é doutorado em ciências. Então, para mim, seria ótimo, caiu como uma luva, e assim eu fui, por indicação da Graciele, da professora Graciele e do professor Alexandre, fui lá me aventurar no processo seletivo da Unirio e passei. E passou, e tô lá, e passei. Então, quando eu tô falando do negócio das enfermeiras, voltando lá na história das enfermeiras. Ô, Ju, eu acho que não vai dar tempo, porque falta 5 minutos para acabar. Ih, já? Juro. Olha, nossa! Nossa live tá fazendo reencontros aqui, a Andréia Tota, que foi a minha primeira chefe da minha vida, ela sabe que eu vou Passou muito rápido falando isso para ela. Ó, a Andréia Tota aqui tá falando que a Grace fizeram plantão juntas. Legal. Show de bola. Deixa eu agradecer, então, aqui rapidinho, já que a gente tem 5 minutos. Muito obrigada pela presença de todos. Semana que vem a gente vai ter uma maravilhosa professora Margarida falando sobre as enfermeiras na guerra. E no dia 26 a gente se reencontra aqui de novo para a segunda parte dessa live, onde a gente vai falar única e exclusivamente do recrutamento das alunas através da publicidade para a Escola de Enfermagem Ana Nery na reconfiguração da enfermagem moderna no Brasil. Lu,
Obrigado, muito obrigada para todo mundo. Amiga querida. Gente, foi uma relação assim muito íntima que a gente teve de repente, né? É porque eu sou uma pessoa meio abusada, né? Eu parei assim, olhei pra cara dela, pisquei e falei, vem cá que eu quero falar contigo. Foi assim que formou, não foi? Ju, te amo, muito obrigada. Até dia 26, pessoal. Obrigado, rapidinho. Tá? Eu vou... Fale. Só vou falar dos livros, rapidinho, já vou encerrar a live. Pessoal, muitas pessoas me pediram dicas de livros, tá? Livros, assim, que eu gosto, eu pesquiso universidades, né? Então, assim, tem algumas coisas para passar para vocês. Esse livro aqui de história, eu já tinha falado, eu gosto dele é um livro, acredito que o mais atual, assim, de lançamento. Vou falar bem rápido que vai cair. Esse daqui é muito maneiro. Fala muita coisa sobre o que a Ju falou, bem interessante, tá? E aí, quem gosta de cuidado, quero saber conceitos de cuidado, é interessante nós buscarmos referenciais da enfermagem, enfermeiros que falem disso, mas eu gosto muito desse, pessoal. Eu gosto muito de BOF, tá? E aí, tem esse livro aqui... Dia 26 eu prometo que eu trago alguns também, tá? Eu vou separar alguns para... É um livro da professora Emília, da USP. É um livro muito legal, é biografia dela. Então, assim, eu recomendo também. Essa aqui é a mão dela com a netinha dela. Então, assim, é um livro bem gostoso de você ler, tá? Depois eu vou colocar o nome dos livros para vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Vocês moram no fundo do meu coração. Eu estou emocionada com a participação de vocês. Tivemos muitas visualizações. Grande beijo. Semana que vem, não esqueçam, nós vamos ter uma live também imperdível com a professora... Fala aí, Ju. Margarida Bernardes, professora PhD, professora Margarida Bernardes da Escola Superior de Guerra. Isso, professora imortal, olha só, da Escola de Medicina de Guerra, pessoal. Ela vai falar sobre a enfermagem de guerra. Vai ser show. Não percam, é fantástico. Não percam, fantástico. Tchau, pessoal, obrigada.